Foi lá. Pode falar? Pode. Ah, não, achei que você estava só usando para você já contar como é que então, foi o modus operandi. Antes de mais nada, eu vou pedir para todo mundo, a gente chegue aos 1000 likes aqui hoje, porque senão tem um amigo meu que vai me matar que eu não tô pedindo. Então, deixa o like aí no YouTube. Por favor, é importante para vocês recomendarem a nossa live. Nós vamos trazer detalhes exclusivos sobre essa demissão do técnico Jorge Sampaoli. E aí, a situação é a seguinte. Ontem o Sampaoli deu o treino no Atlético e logo depois do treino ele gosta de dar um cochilo. Ele foi dar um cochilo. E aí, quando ele foi dar o cochilo, chegaram o Pedro Daniel e o Paulo Brax para conversar com o Sampaoli. Ele estava dando cochilo, então eles conversaram com o integrante da comissão técnica do técnico Jorge Sampaoli. E aí, nessa conversa, eles disseram, olha, nós, e aí, leia-se como se eu estivesse falando como Paulo Brax e Pedro Daniel, nós não gostaríamos de demiti-lo, mas é uma decisão de cima do Rafael Menin, e o Rafael Menin, nesse momento, gostaria de demitir vocês. Essa foi a informação que eles trouxeram para essa pessoa da comissão técnica do Sampaoli. Só que eu, conversando hoje com algumas outras fontes, essas fontes me disseram que os dois também queriam a saída do técnico Jorge Sampaoli. Então, todo mundo naquele momento gostaria que o Sampaoli saísse. E aí, dizendo tudo isso, essa informação foi repassada ao Sampaoli, e aí ainda ontem foi discutida também a questão da multa rescisória. Então, só uma coisa importante, não houve reunião, não houve como um acordo, como disseram, não houve absolutamente nada. A conversa foi diretamente do Pedro Daniel e do Paulo Brax comunicando como integrante da comissão técnica do Jorge Sampaoli. O Atlético se propôs a pagar a multa, se dispôs, na verdade, a pagar a multa do Jorge Sampaoli, parcelada em 5 vezes. O Sampaoli recusou, disse que aceita só se for conforme está em contrato, que é a multa integral e o pagamento feito à vista. E por isso, até agora, qual o Jorge Sampaoli... Thiago? Eu não sei o valor. Eu perguntei ainda pra pessoa, falei assim, qual o valor? Ele falou assim, você tá querendo demais. Já tô te dando muita coisa. Falei, tudo bem. E aí, o cara me falou assim, ó, então isso aconteceu. O Atlético ofereceu o pagamento da multa parcelado em 5 vezes e o Jorge Sampaoli só disse que ia aceitar a multa de forma integral e à vista. E então, o Jorge Sampaoli demitido. E aí algumas coisas de bastidores envolvendo contratações que chegaram e que poderiam chegar. Pode trazer junto já também? Pode. Lembrando que, pessoal, deixa o like aí no nosso vídeo do YouTube, é sempre muito importante pra gente. Dos 7 reforços contratados pelo Atlético, 2 foram indicação do Sampaoli, que já é conhecimento público. Ângelo Preciado e o Vitor Hugo. 2 foram aprovados pelo técnico Jorge Sampaoli, que têm sido utilizados com frequência. O volante Maicon e o lateral esquerdo Renan Lodge. E 3 não foram aprovados pelo técnico Jorge Sampaoli. Coincidência ou não, desses 3, um nem chegou ainda, vai chegar agora, que é o Tomás Pérez, e os outros 2 são os 2 jogadores que ele não utilizava no time. Ele não aprovou, de fato, esses 2 jogadores e me trouxeram como se fosse algo goela abaixo, empurrado para dentro do Sampaoli. E esses 2 jogadores, o Alan Minda e o Matheus Cassierra. O Atlético ainda tinha uma negociação, na verdade o Sampaoli abriu uma negociação com o staff do Luiz Araújo e o staff do Luiz Araújo se movimentou para pedir ao Flamengo. Gente, só uma coisa muito importante, treinadores abrem negociações, tá? Isso é algo absolutamente normal. O Tite, inclusive, participa da negociação do Gerson ativamente, ligando pro Gerson, conversando, enfim. Então, o Sampaoli ligou pro staff do Luiz Araújo e o Atlético poderia contratar o Luiz Araújo numa operação que já tinha sido montada pelo staff dele e pelo técnico Jorge Sampaoli com os mesmos moldes, exatamente os mesmos moldes da contratação do Matheus Cassierra. Inclusive o Boto estava esperando algum emissário do Atlético que ele fosse ao Rio de Janeiro ontem, quinta-feira, dia 12 de fevereiro, para que esse emissário fosse lá ao Rio de Janeiro para discutir detalhes dessa contratação do Luiz Araújo. O emissário acabou não indo, porque foi uma negociação alinhada pelo técnico Jorge Sampaoli e nesse momento ela está descartada, pelo menos por hora. Ela pode ser retomada em algum momento, em algum futuro, mas nesse momento descartada por hora, porque foi algo alinhado pelo Jorge Sampaoli numa negociação semelhante à do Matheus Cassierra. 7 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, seria o que o Atlético pagaria ao Flamengo, caso o Atlético quisesse avançar nessa negociação pela contratação do Luiz Araújo. Uma negociação totalmente tocada pelo Jorge Sampaoli e um jogador indicado pelo técnico Jorge Sampaoli era um nome que ele queria nesse elenco do Atlético. Tá tudo aí. O que eu tenho de informação é isso. Então vamos lá. Diante de tudo isso que você está me dizendo, a informação que eu obtive ainda ontem é de que o Atlético, diante desses 2, 3 nomes aí, o Atlético trataria, enfim, analisaria os 3 e me parece que são gringos, não tem nenhum brasileiro.
de bate-pronto, uma pessoa do Atlético me negou qualquer contato e qualquer possibilidade de ser o Seabra, o treinador, porque os colegas deram essa informação ontem, eu vi o Frossada nessa informação. É porque o Atlético sondou em junho do ano passado. Então, assim, já descartaram a possibilidade de ser o Seabra e também o Renato Gaúcho. De fato, a informação até do colega Bruno Andrade de que o sonho do Atlético seria o Arthur Jorge é uma verdade. O Arthur Jorge é um treinador que o Atlético quer, a multa pega. Quando o Cruzeiro sondou, por exemplo, o Arthur Jorge, a multa naquela oportunidade era de 7 milhões, hoje eu não sei se ela está em 5 ou 6, o Bruno Andrade também da ESPN disse que seria uma multa de 6 milhões de euros, e o que inviabilizaria o negócio, né? Não sei se o Atlético estaria disposto a meter 6 milhões de euros para pagar a multa de um treinador, né? Enfim, mas há possibilidade. Sobre a informação do Bruno Andrade, do Vasco, Botelho. Do Vasco Botelho, foi essa mesmo, né? Porque são dois Vascos, isso. né? O Vasco Matos, que estava no Santa Clara, e o Vasco Botelho, que estava no Alverca. No caso, o Atlético teria feito uma sondagem pelo Vasco Botelho. Né? Eu conheço o Vasco Matos, que era o que estava no Santa Clara. Conheço assim, eu acompanhei um pouco, por ser o Santa Clara, de um cara que eu gosto muito, que é o Vicentim. Então eu acompanhei um pouco o Vasco Matos. E, cara, se o Atlético tenta o Vasco Matos, eu acho um nome interessante. Interessante pelo seguinte motivo. O Atlético hoje precisa de alguém que chegue e fale, é isso, ponto final, sabe? Só que esse alguém que chega e fale, é isso, ponto final, ele precisa ter o respaldo da diretoria. Precisa. Porque o Sampaoli tentou em alguns momentos falar, é isso e ponto final. E a diretoria não acatou. Mantiveram o pensamento deles, entende? Então, mas o Sampaoli tem ainda alguns problemas de relacionamento e tal. Do campo, né, Thiago? E do campo. Se ele tivesse um campo que desse respaldo, Exato. talvez ele conseguisse. Que eu entendo o motivo pela saída do Sampaoli. Só que eu acho que o Atlético precisa de alguém que seja semelhante ao que o Jardim foi no Cruzeiro. E aí, quando eu digo semelhante ao que o Jardim foi no Cruzeiro, por exemplo, o Jardim chegou e falou assim, eu vou tentar o que vocês estão me pedindo, que é o Gabigol, o Dudu, todo mundo jogando junto. Em 6, 7 jogos ele percebeu, não dá. Ele foi e tirou todo mundo, irmão. Falou assim, ó, Dudu vai embora, Gabigol vai pro banco. Marlon vai embora. E, cara, ele mexeu em tudo. Então o Atlético precisa disso. Só o Atlético precisa disso, eu também concordo com você. E eu já concordava com isso em dezembro de 24. Quando se levantou a possibilidade do Luiz Castro vir para o Atlético. Ele era o ficha 1. Você tá lembrado, Malu? Lembro. Você lembra do que a gente falava? O Atlético gestão, o Atlético dono, está disposto a entrar na jogada com o Luiz Castro, que mexe em toda a estrutura? Isso. Aí agora eu te volto a pergunta para você, Thiagão. Você acha que o Atlético está disposto, como ele não estava em dezembro de 24, em colocar todo o futebol, toda a gestão, que é o que o Leonardo Jardim fez no Cruzeiro, agora no Atlético? É porque tem uma cultura muito forte no Atlético de não vamos entregar a chave do clube. Agora eu pergunto assim pros amigos, jogo no ar, até pra você responder. Você não me respondeu. Não, mas deixa o Valor perguntar também que eu respondo. Tem problema em entregar a chave do clube pra alguém, por exemplo, com a capacidade igual do Jardim? Exato. Mas eu acho que você não pode entregar pra qualquer eu acho que isso aí me lembra muito uma música do Mr. Catra, que eu vou começar a rir antes. Você conquista, sabe? É algo que você conquista. Você não ganha. Sim, também você não ganha a chave do clube, você tem que conquistar a chave do clube. Isso? Onde é que você depende. Cara, não tem como. Peraí. O Leonardo Jardim ganhou a chave do clube. Não, ele conquistou. Ele ganhou. Não, mas ele conquistou. Peraí. Não de cara. Ele não ganha de cara. Gente, vamos lá. Mas ele não ganha de cara, ele conquista. Ele chega. Mostra. Vamos lá. O trabalho dele, olha o que aconteceu. Peraí, Thiago, vamos lá que o negócio é sério. Se recupera aí, recompõe. O Leonardo Jardim chega naquele período turbulento pós-Diniz. Ele pega a reta final do Cruzeiro dentro do Campeonato Mineiro e depois ele teria 30 dias, 35 dias para trabalhar. Nesse período, ele não tinha nada de jogos para ele. Isso. Ele mostrava trabalhando. Mas ali ele já tinha proposto ao Pedrinho e aos gestores do Cruzeiro a forma dele trabalhar, a forma que ele entendia futebol. Mas ainda não havia um contrato. Não tinha recorte de jogos, HG. Não tinha recorte de jogos. Então ele ganha, ali ele já tá ganhando. Por tudo que ele fazia dentro do Cruzeiro, sem jogos de futebol. Sabe o tal jogo contra o São Paulo, lá Sim, no Morumbi, a Revolução das Estrelas. Aquela revolução ali, dali em diante, daquela semana em diante, que foi uma semana muito turbulenta, vocês se lembram, né? Sim.
é que a coisa mudou efetivamente no Cruzeiro. E aí, de fato, o Léo Jardim implantou a tal metodologia de futebol dentro do clube. E ele revelou depois, ele falou que iria embora se as coisas não fossem diferentes no jogo contra o São Paulo. Seria o último jogo dele no comando do Cruzeiro. Isso era o terceiro jogo de Campeonato Brasileiro. E eu entendo que o Atlético precisa ter no comando técnico alguém com o mesmo cabedal do cara que hoje comanda o clube na parte da gestão, que é o Pedro Daniel. Ou seja, você vai ao mercado e busca o melhor executivo do mercado para fazer a gestão do seu clube. Você vai ao mercado e traz o melhor treinador possível para implantar uma filosofia de futebol dentro do Atlético. Acho que o Atlético precisa parar de trazer o cara do banco de reservas, do treino e do jogo. Exatamente. E trazer um cara para implantar uma filosofia de futebol. E o que dá benção para tudo. HG, você pode ser um ótimo profissional sem dar benção para tudo. Exatamente. Isso em todas as empresas. Ninguém quer. Eu fico assustado quando empresários ainda querem uma pessoa que só diz amém. Não é para melhoria de uma grande empresa, você tem que entender que precisa existir alguns confrontos para melhoria daquele projeto. É isso. E o Atlético precisa entender isso o mais rápido possível. O mais rápido. Não é ser do estilo do Sampaoli. O Sampaoli demonstrou pelas informações que o Thiago buscou, que a gente buscou, que o Everton buscou, que ainda ele mantinha traços do Sampaoli do passado. Então isso é um problematizador. O Sampaoli sai do Atlético com números horrorosos, independente do time que você tinha, do elenco que você tinha que ter conquistado mais, principalmente na atual temporada, onde você tem a maioria dos seus jogos, são jogos de Campeonato Mineiro. O Atlético na atual temporada são 10 jogos, né? São 10 jogos. 10 jogos com 7 empates. 7 empates. É escabroso um negócio desse. Então a ação do Atlético foi correta. Foi muito correta a ação do Atlético. Bom, eu entendo que o Atlético não pode errar dessa vez. Errou demais trazendo treinador, olhando só pra campo e bola. Na verdade, não olhou só pra campo e bola. O problema do Atlético, cara, é assim, não existe a menor convicção. E aí, vamos lá. Quando eu recebi hoje mais cedo a informação dos colegas de que Seabra e quem que era outro? Rafael Ganais poderiam assumir o Atlético, eu não acho que sejam maus treinadores. Só acho que pensando no que o Atlético precisa em termos de tamanho, talvez eles não sirvam. Mas pensando e casando com o que o Atlético tem de projeto de futebol, que é um nada, talvez sejam eles mesmos os nomes ideais para assumir o Atlético hoje. O projeto de futebol do Atlético, ele não tem uma definição desde 2022. E é por isso que o Rodrigo Caetano saiu. É por isso que o Atlético perdeu o Rodrigo Caetano. Não, perdeu o Rodrigo Caetano porque foi pra seleção. Não, mas ganhando um salário Deixa eu te falar um negócio, irmão. Se ele tem um projeto bem definido e estruturado de futebol... Ninguém negaria a seleção naquele momento. Ninguém, sem chance. Não nega a seleção. Sem chance. Então tá. O Atlético ele precisa definir perfil. Eu acho que perfil é um ponto muito importante. Não só perfil, o Atlético precisa definir um projeto de futebol. O Atlético não tem um projeto de futebol definido desde 2022. E não tem mesmo. Porque quando sai o Cuca, o Atlético contrata o Turco Mohamed, e quando sai o Mohamed, volta o Cuca. E quando sai o Cuca, o Atlético contrata o Cudê, e quando sai o Cudê, o Atlético contrata o Filipão, que não tem nada a ver. Nada a ver. E aí sai o Filipão, entra o... essa menina é muito boa. Aí sai o Filipão, entra o Milito, que também não tem nada a ver. Aí sai o Milito, volta o Cuca. O Atlético não consegue definir um projeto de futebol. O Atlético não consegue falar assim, a minha linha é essa. Cara, a gente vê na nossa área, que é o jornalismo, a minha linha editorial é essa. Eu trabalhei no UOL, que tinha uma linha editorial que era própria do UOL. E, cara, é aquilo. E ponto. Eu trabalhei no jornal Lance, que tinha uma linha editorial que é própria do Lance. Era aquilo. E ponto. Cara, eu tô na Band, que tem uma linha editorial que é própria dela. E é isso, ponto. Cara, assim, o Atlético falta ao Atlético convicção. As pessoas não têm convicção no que elas fazem. E quando eu falo convicção, eu falo de cima mesmo. Não falta convicção do Brax. Falta convicção do Rafael Menin. Falta convicção no topo da cadeia ali. Porque hoje, no organograma do Atlético, o cara que tá ao máximo, ele não consegue definir o mínimo. Ó, a gente precisa de um diretor de futebol assim, de um treinador assim, de um elenco dessa forma. Não consegue definir. E ele não consegue delegar e falar, é o Brax que vai definir. Porque não é o Brax que define. O Brax cumpre ordens, muitas vezes. Ele define coisa ou outra, mas não define tudo. Então, falta ao Atlético
entregar um pouco mais essa chave para pessoas. Eu não concordo. só para o treinador. Mas eu peço pra isso já tem muito só tempo. que eu acho que o diretor é um cara que ele não precisa conquistar. Ele chega, ele automaticamente tem que ter a chave. Agora, o treinador, acho que ele tem que conquistar dentro da autonomia dele, dentro da bem autonomia claro dele. para quem... Claro, tem o CEO ainda, inclusive, os caras Daniel. estão querendo que o Brax mande no Atlético, não é isso. Mas que o cara tem autonomia para fazer o trabalho que ele foi de acordo com a pasta que ele ocupa, né? O Atlético parece ser sempre a gente às vezes fica na dúvida. Já reparou que no Atlético, quando a gente vai falar as coisas, a gente fica na dúvida. Ah, mas essa venda foi o quê? Foi o Rafael? Foi o Brax? Foi o técnico? A gente sempre fica na dúvida de onde vem o direcionamento. Sim. Nos outros times a gente fala, não, isso aí é do diretor de futebol. Aqui a gente fala assim no Atlético, mas será que o diretor teve autonomia mesmo? Mas eu acho que isso não é nosso, é do próprio organograma do clube, né? Só mandar um abraço rapidinho pro Magno, pro Helder, que tá fazendo eu e o Thiago rirmos aqui, tá mandando. Cara, eu tô morrendo de O rir. Helder não existe, né? E pro grande xará, Thiago Camarão, Thiago Camarão, lá da 98, que é seu fã, viu, HG? Grande Camarão, trabalhamos juntos lá por algum tempo. E fã aqui do nosso programa também, cara muito legal. Inclusive, ele quer falar contigo depois, cara, um game maníaco aí, muito legal. Compartilhamos dessa paixão também. Vamos falar, grande Camarão, beijo pra você, Camarão, obrigado pelo carinho de sempre. Grande cara, viu? Grande cara. Só mandar um abraço pro Leandro Dornelas, que tá acompanhando a gente, ele mandou mensagem aqui. O que tá rolando nesse zap entre você e o Valu? É as letras do Catra? E o Helder que mandou. Sim. Eu só vi o E foi o Helder que mandou, assim. Sozinho, não se pede, se conquista. Olha aqui, eu preciso... o Cruzeiro acabou de postar aqui uma informação importante, informa que o atleta Kaique Kenji foi submetido a exames ainda ontem, que diagnosticaram estiramento ligamentar no tornozelo direito. Já o atacante Sinisterra teve detectado uma lesão muscular na coxa de mais uma do Sinisterra, hein? Por sua vez, o também atacante Neiser Vila Real sofreu um trauma no treinamento dessa quinta-feira que ocasionou um edema ósseo no pé direito. Nos 3 casos, a indicação de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Então, mais uma vez, o Cruzeiro perde o Sinisterra. Sinisterra, terceira ou quarta? Quarta, né? Quarta. Eu lamento pelo eu também Sinisterra, fico cara, triste com mas isso, cara. acho que não dá mais pro Cruzeiro cogitar manter. Porque precisa assim, ir ao mercado buscar 2 pontos. O período dele é só até junho, Thiagão. Ele só fica até junho. Estamos em fevereiro. Ele sofre uma lesão dessa. Vai voltar em meados de março. Ele não vai ter nem tempo de alcançar o objetivo ele queria, que era de ir para a seleção, para a Copa do Mundo. Você vai registrar superchat. Deixa eu só registrar aqui mais uma vez uma informação muito importante, que é a seguinte: camisas oficiais.